às vezes é difícil não saber. Tem uma paz muito grande dentro do meu coração de tipo, eu não sei as respostas. O que tá acontecendo? O que eu faço com o meu privilégio? Ah, tá gravando, né? Ah, tá. Puta que pariu. Tá. Eu tô dando uma surtadinha. Eu ia falar sobre uma coisa completamente diferente hoje, mas eu meio que quero deixar pra semana que vem, porque hoje eu tô me sentindo meio esquisita e eu queria que esse episódio fosse um desabafo. Eu não queria que meu podcast virasse uma coisa tipo, eu sempre tenho respostas. Não que alguém ache isso ouvindo meu podcast, mas eu quero dizer, tipo, às vezes quando a gente tá consumindo algum conteúdo que alguém faz, pode parecer que aquela pessoa sabe muito sobre a vida dela, tipo, tá muito certa de tudo e sabe exatamente pra onde tá indo e o que quer fazer e tá contando experiências, então já viveu muita coisa, super confiante, ou às vezes é super vulnerável, mas de uma forma que ela tá ok, né, em fazer isso. Eu diria que eu tô na melhor fase da minha vida, em muitos aspectos, assim, autoconfiança e amor próprio. E por mais que isso contradiza um pouco o que eu acabei de falar, eu queria falar hoje sobre medo do futuro, principalmente, nervoso de entrar numa nova fase da sua vida. Eu acabei de me formar oficialmente em cinema, o que significa que eu sou considerada uma profissional no meio. Eu tô nervosa. Eu sei que muita gente vai dizer que é normal e que seus 20 e poucos anos você passa por esse tipo de coisa mesmo, mas eu não sei, eu comecei o meu dia muito bem hoje. Eu consigo ficar muito bem sozinha. Eu não me sinto dependente emocionalmente de ninguém. Eu amo a minha própria companhia. Eu amo dedicar tempo para minhas coisas. Eu fui malhar hoje, eu tomei meu tempo, então eu disse os nãos que eu precisava dizer. Eu dormi, mas ainda assim bateu alguma coisa agora, onde uma crise de ansiedade começou a vir. Eu consegui, por enquanto, meio que regular. Eu acho que tem a ver também com a época do mês, que sempre... Eu não sei se todas as mulheres são assim, mas eu já comentei isso uma vez ou outra, que a minha época do mês, ela é bem intensa, no sentido de não é só a TPM, não é só a sensibilidade aumentada, não são só coisas, assim, mais cotidianas, são emoções muito fortes que vêm, e principalmente a minha depressão dá um susto, assim, entendeu? E eu tô ótima nesse momento, nada fora do normal, eu tô me sentindo muito bem, mas veio agora esse momento reflexivo em que eu fiquei bem nervosa, e foi o que eu falei, começou a vir uma crise de ansiedade, e aí de repente eu não tava tão ótima, assim. E eu acho que é legal eu trazer isso pra vocês, pra gente falar sobre como, às vezes, tudo pode estar aparentemente ok, e tá tudo certo, e a gente ainda tá nervoso com alguma coisa. Principalmente nesse momento em que a gente não sabe muito bem pra onde a gente tá indo, e tem muitas opções, e pós-faculdade, ou no final da faculdade, ou no final da escola, às vezes, e a gente ficar tipo, caramba, e agora? Eu acho que é por isso que eu tô ansiosa. Eu me preparei pra gravar o podcast, né, e eu botei uma das minhas séries preferidas que eu amo, que eu já revi umas 30 vezes, que se chama Gilmore Girls, e eu não vi há muito tempo. E uma pauta muito presente nessa série é a faculdade, né, da filha, porque é sobre uma mãe e uma filha. E aí tem a Rory, que é a filha, e ela fala muito de ir pra uma Ivy League, que é basicamente as top faculdades dos Estados Unidos, que são impossíveis de entrar. Mas foi engraçado esse timing, assim, de eu botar uma série só pra ficar no fundo, assim, pra eu meio que dar uma relaxada e organizar as coisas. E aí eu comecei a ficar muito nervosa, porque eu peguei uma cena em que ela tá sendo aceita, entre aspas, em Harvard, que é a universidade dos sonhos dela. E, na verdade, não é que ela foi aceita, mas ela tá, tipo assim, tá muito perto de ser aceita. Me deu um baque, porque eu assisti essa série há muito tempo, né? Então, assim... Não sei, me deu um baque mesmo de, tipo... Eu acabei minha faculdade, entendeu? Toda aquela incerteza de, tipo, será que eu vou entrar? Será que eu não vou entrar? Pra onde eu vou? E os caminhos que eu escolhi meio que bateram de volta, assim, na minha mente, assim, tipo, caraca, será que eu escolhi certo? Será que eu fiz certo? E apesar de eu ser super privilegiada de estar nessa posição de poder ir pra faculdade e de ter pago uma faculdade particular, eu sei que isso é o sonho de muita gente, enfim, e eu reconheço esse privilégio 100%, mas isso não me torna imune às questões da vida. E eu tô querendo chorar aqui. Tá, isso é TPM. Relaxa que isso é TPM. É doido, cara, porque eu tinha muita fé
né, nas minhas decisões, assim, tipo, eu lutei muito pra fazer cinema, por mais que, enfim, isso pareça bobo, assim, minha família não queria que eu fizesse cinema, né? E cinema é muito mal visto, no Brasil, principalmente, assim, a gente ouve o tempo todo, né, que você vai se frustrar, que é uma carreira muito difícil. E eu também sou atriz, né? Principalmente sou atriz e depois eu também sou cineasta, sei lá como fala, mas doido, assim, eu comecei a me pegar vendo as pessoas perguntando, e aí, e agora, né? O que você vai fazer agora que você tá formada? E eu meio que odeio essa pergunta. Meio que não, eu odeio essa pergunta, porque ninguém sabe 100% pra onde tá indo. Mesmo que a pessoa esteja empregada, mesmo que a pessoa esteja estável, sempre existem perguntas. Em uma área ou em outra da sua vida vão existir perguntas. E eu fiz um episódio sobre, tipo, tá tudo bem você não saber. Mas eu também queria deixar esse bônus e dizer, às vezes é difícil não saber. Às vezes gera muita ansiedade. E eu não sei o que fazer sobre. Assim, eu não sei o que dizer pra ajudar nesse sentido, né? Mas eu queria compartilhar esse sentimento. É tipo um aperto no peito, um nó na garganta, uma vontade de chorar, uma vontade de, sei lá, de fugir, de estar em outra realidade, de ser uma pessoa diferente também, que sabe exatamente o que quer fazer, que sabe os caminhos que vai traçar. Mas a verdade é que é aquilo, cara, eu tava pensando nisso outro dia, sabe? De como a gente não sabe o que vai acontecer. Porque eu tava pensando em como eu sou filha única, em como eu vou estar destinada a continuar cuidando dos meus pais. E eu digo continuar porque existem mil e uma questões dentro desse cuidado que eu tive a minha vida inteira com alguns parentes dependentes emocionalmente. Então, eu já desde pequena soube muito bem o que era cuidar de alguém. Eu comecei a pensar, né, porque minha avó tá mais velha e ela tem muitos filhos. Então, me veio essa reflexão de tipo, eu sou filha única e sou eu a destinada a cuidar dos meus pais, porque não tem mais ninguém, entre muitas aspas. Mas e se eu tivesse na situação da minha mãe, onde eu tenho vários irmãos e tudo mais, e de qualquer forma o foco acabou ficando pra minha mãe, nessa tarefa de cuidar da minha avó. Então, e aí? Ela tem vários irmãos. Poderia ser diferente, mas acabou ficando só com ela. Então, nada indica que se eu tivesse irmãos, eu estaria isenta dessa responsabilidade, entende? Entre muitas aspas, não que eu queira estar, mas eu tô querendo dizer com isso tudo o quê? Que às vezes a gente fala, se as coisas fossem de um jeito, tudo seria melhor. Então, se eu tivesse irmãos, talvez eu não tivesse uma preocupação tão grande, tipo, meu Deus, só sou eu pra cuidar dos meus pais. Mas talvez se eu tivesse irmãos, e esses irmãos, não sei, tivessem suas vidas e, enfim, talvez ficasse pra mim de qualquer jeito. Ou talvez se algum irmão meu não ligasse pros meus pais, simplesmente. Ou se outro irmão ligasse a ponto de, não sei, querer fazer tudo e aí eu acabasse me afastando dos meus pais, eu não tendo tanto acesso aos meus pais. São todas as possibilidades, sabe, do que poderia acontecer, que eu não acho que seria ideal. E isso tem muito a ver com uma viagem, assim, de realidade alternativa e Dark, que é a série, né, da Netflix, que fala de viagem no tempo e realidade alternativa e universo paralelo. Cara, eu acho que a vida, independente das possibilidades, e eu não sei como isso é feito, não me pergunte, eu acho que acaba compensando de alguma forma. Tipo, eu acho que nada nunca é ideal, nada nunca é 100% perfeito. E eu acho que mesmo que eu tivesse irmãos, por exemplo, nesse exemplo que eu tava dando, foi o que eu falei, eu acho que de alguma forma cairia pra algum lado, entendeu? Mas acho que tem famílias que não, acho que tem famílias que têm um acordo que eu consideraria ideal, mas pra eles vai ver falta em outra coisa, entende? Então eu tô querendo dizer que a gente sempre vai ter faltas e em outros lugares, que uma outra pessoa talvez não tenha. E isso me faz muito pensar no cinema, que pessoas que seguem carreiras mais tradicionais, por exemplo, medicina, ou... Eu tava conversando com uma amiga esses dias que é filha de médicos, né? E eu sempre tive curiosidade pra saber como é que era essa realidade de uma pessoa que é filha de médicos, porque sempre dizem também que médicos são muito ocupados. E ela me falou, tipo, eu senti falta deles em vários momentos, assim. Tem vários momentos que eles não podem estar tão disponíveis como eles gostariam, porque a profissão exige demais. Então, vai ver, na vida dela, essa seria, assim, digamos, a reclamação ou a falta, entre muitas aspas, tá? Ela tem que confirmar isso, eu não tô falando por ela, tá? Só tô dando ela de exemplo, porque eu não sei se essa é a falta. Mas, no meu caso, eu acho que a falta, talvez, seja
nesse reconhecimento, talvez, dos pais sobre a carreira. E o que eu tô tentando dizer é que sempre falta em algum âmbito, entendeu? Sempre falta de alguma forma. Tipo, a vida de ninguém vai ser perfeita, eu acho, pelo que eu tô aprendendo e amadurecendo. Eu não acho que a vida de ninguém é perfeita, independente do que pareça, porque, de acordo com a sociedade, se você é um médico, por exemplo, você tem a sua vida toda estruturada, e você ganha, e você trabalha muito e bem, e tá tudo certo, né? Você tá pela vida inteira feito. Assim, as pessoas leigas falam da medicina dessa forma. Não posso falar sobre os médicos, porque eu ouvi muitos poucos médicos falarem sobre essa profissão. Mas quero dizer que a sociedade olha e fala, uau, médico, né, ganha bem, recebe, valoriza muito a medicina, mas também, obviamente, como não, né, é um emprego e uma profissão que eu valorizo muito também e eu admiro muito também. Eu não tô diminuindo a profissão da medicina, tô só dizendo que é curioso como a gente valoriza mais algumas coisas do que outras e como a gente também meio que olha para as coisas, a nossa perspectiva em relação a essas profissões, a essas trajetórias, a essas escolhas de vida. E eu tô num momento muito louco, onde eu sempre falei que eu nunca faria uma segunda faculdade, porque eu sempre fui muito contra fazer a faculdade, porque eu sempre fui muito artística. Então, eu tinha passado por tanto trauma na minha escola que eu não queria fazer faculdade, porque eu não queria ser desvalorizada de novo da forma que eu fui. Por ser tão artística e por ser tão criativa e tão não de exatas, sabe? E eu achava que ia ser exatamente assim na faculdade, mas me surpreendeu tanto porque eu só estudei o que eu gostava. E pela primeira vez na minha vida eu vi um boletim que tava tudo acima de 8. E isso só cresceu ao longo, essa média só cresceu ao longo da faculdade porque eu tava no meu elemento. Então isso foi um prazer tão grande, assim, de ver, tipo, caramba, eu tô no meu ambiente que nenhuma crítica externa de tipo, caramba, vai fazer cinema, vai ficar fudido. Tipo, nada disso pra mim importou muito. Porque eu sabia que eu tava no caminho que eu sabia o que eu tava fazendo. Em que eu gostava do que eu tava fazendo. Mas agora, eu chego nessa outra fase, eu comecei a questionar tudo. Eu comecei a pensar, será que eu faço outra faculdade? Porque eu também gosto muito de jornalismo. Ou será que eu faço marketing? Pra poder ter também esse outro lado da estabilidade. Ter a minha parte criativa, mas também ter um plano B, digamos assim. Porque eu não acho, sinceramente, tem muita gente que fala que, tipo, olha como um plano B, como uma consolação. E realmente, a definição de plano B é mais ou menos isso mesmo. Mas pra mim, um plano só é um plano B porque eu não pensei nisso antes. Tipo, no meu caso é isso que eu quero dizer. Obviamente, sou atriz. Eu vou morrer atriz, não importa quantos trabalhos eu pegue, não importa se a minha carreira seja como pra quem. Eu sou atriz, eu tenho 100% de certeza disso. Independente do que outros dizem, o que, enfim, o que pode provar isso, eu sei, no meu coração. Agora, eu tô amadurecendo, e eu tô mudando muito, e eu tô me descobrindo muito. E eu tô nessa fase onde tudo é também emocionante, justamente porque é uma fase muito incerta. Agora que eu aceitei que ela é incerta, porque quando eu não tinha aceitado, meu Deus, foi uma das piores fases, porque eu ficava desesperada e eu não queria estar aqui, assim, eu não queria ter que lidar com isso, porque eu tenho dificuldade com mudança, também já falei isso bastante, assim, mudar é uma coisa que eu tô acostumada, ou sair da zona de conforto, tudo isso. Pra mim é especialmente difícil, assim, não ter mais as pessoas por perto, ver pessoas seguindo com sua vida, né? Por exemplo, se um amigo se mudava, tipo, eu ficava arrasada. E não, isso é normal, né? Ficar arrasado porque um amigo se mudou, mas eu ficava muito reflexiva de acordo com a minha vida, porque eu sentia que eu tava presa e todo mundo tava seguindo em frente. E agora que eu não sinto mais isso, também tem uma certa paz em não saber. Tem uma paz muito grande dentro do meu coração de tipo, eu não sei as respostas. E isso é lindo. Mas ao mesmo tempo também tem momentos desesperadores, onde eu tô tipo, meu Deus, e agora? Tem tantas possibilidades, tem tantos caminhos, e é por isso que a segunda faculdade passou na minha cabeça, porque na época eu não tinha essa mentalidade, na época eu ainda tava muito fixa em tipo, eu vou fazer cinema, ninguém pode tirar isso de mim, porque eu tava desesperada pra ser validada também. E não que eu ame cinema, entendeu? Menos por isso. É claro que eu amo cinema, e eu não me arrependo de ter feito a faculdade de cinema. Mas na época, se eu tivesse essa mentalidade de hoje, talvez eu tivesse pego 2 faculdades ao mesmo tempo. Por mais que isso soe doido e difícil pra cacete. E não sei se eu teria aguentado. Talvez não, mas entendi, eu acho que eu veria as coisas de uma forma diferente, no sentido de que talvez eu me aventurasse mais, talvez eu, não sei, me arriscasse mais e abrisse mais possibilidades em vez de ficar, tipo, totalmente, tipo, não, é cinema e acabou. Só porque eu gosto de muitas coisas que tem a ver com escrita, principalmente, que tem a ver com atuação, que tem a ver com criatividade. Então, talvez, não sei, experimentar novas coisas mesmo, isso que eu quero dizer. E aí, por isso passou da minha cabeça, tipo, e se agora você pegasse outra faculdade? E isso me surpreendeu muito, cara, porque eu nunca tive vontade, eu jurei de pé junto que eu nunca faria uma segunda faculdade.
E isso passou pela minha cabeça e me surpreendeu muito, porque eu acho que tenho uma vontade muito grande de viver novas coisas, de viver novas experiências. Então eu tô nesse ciclo tentando entender que experiências novas são essas e pra onde elas me levariam, assim, e não fechando nada na minha cabeça. E existe uma pressão muito forte, assim, principalmente do meu pai, que é uma pessoa que quer o melhor pra mim, que tem expectativas muito altas, mas acaba rolando essa pressão mesmo de... Até porque né, eles não vão me sustentar pra sempre, eu sou sustentada pelos meus pais atualmente, e eu queria ser independente financeira desde os 15, e eu tentei, na época, com todas as coisas que estavam acontecendo, também seria meio não realista eu pegar, tipo, 2 empregos e fazer a faculdade, e ter toda a montanha-russa emocional que eu tava tendo, e também eu não teria... Sei lá, se eu tivesse sido orgulhosa a ponto de dizer, tipo, eu faço tudo sozinha, caguei. Sei lá, tipo, eu não teria tido a oportunidade de fazer esse acordo com meus pais também, de, tipo, juntar dinheiro pra ir lá pra fora. E, não sei, eu acho que tudo aconteceu da forma que precisava ser, entende? Só que eu sempre fui muito angustiada por essa questão de, tipo, não ser dependente. Eu nunca quis ser dependente, eu sempre quis ser muito independente, tipo, poder traçar meus próprios caminhos. Então isso ainda é muito frustrante pra mim, ter que admitir isso também é difícil. Porque ninguém fala sobre isso, eu sinto. Não sei, eu sempre falo que ninguém fala sobre alguma coisa, mas vai ver as pessoas falam e eu não sei. Mas eu nunca falei sobre isso. Eu nunca falei que é frustrante depender de alguém quando você já se sente tão pronto pra cuidar de você mesmo. E isso tudo é muito louco, sabe? Essa sensação de você é adulto, mas você ainda não pode voar, digamos assim. Sei lá. Tem meio termo de tipo, sou adulto, mas não sou adulto. Sou independente, mas não sou... E em certas partes eu vou querer meus pais por perto também. A gente sempre precisa da nossa mãe ou do nosso pai, ou seja, de quem for essa figura pra gente. Eu sempre vou querer meus pais por perto, mas ao mesmo tempo eu tô com um sufoco tão grande assim de tipo, meu Deus, eu quero explodir minha verdade no mundo, sabe? Tipo, esse momento muito de ir atrás das coisas e ao mesmo tempo eu também me sinto presa a essa realidade que já não me serve mais há tanto tempo. Não sei se vocês vão se identificar com isso, mas é como se as minhas circunstâncias meio que não deixassem com que eu conseguisse ser quem eu quero ser. Como se eu estivesse pronta pra viver a minha verdade e viver a minha melhor versão. Só que as circunstâncias não são essas, entende? Tipo, sei lá, ser protagonista de algum projeto. Ou mesmo morar sozinha, receber meu salário, comprar minhas próprias coisas. Não sei, eu tenho muita vontade. Sinceramente, todas as vontades que eu tive, assim, de ser rica e bem-sucedida... a maior parte da minha vida foi pra sustentar minha mãe, né? Sempre quis por causa disso. Quando eu comecei a desbloquear essa crença de que eu tinha que cuidar da minha mãe em todos os sentidos possíveis, eu ainda vou cuidar da minha mãe, assim. Se eu for, de fato, rica um dia, eu vou cuidar da minha mãe, não tem dúvidas. Mas já não é uma coisa que me atormenta ou que me assombra da forma que era, entendeu? Era tão bizarro e... Nossa, tomava minha vida. Então... não importava nada pra mim, assim, era tudo em prol disso. E se eu visse que não tava indo pro caminho que, sei lá, estava dando certo de alguma forma, em algum sentido, eu entrava em desespero, porque eu falava, meu Deus, e a minha mãe, né? Então, assim, ainda é um sonho da minha vida sustentar minha mãe, e eu vou fazer isso, se for possível, com certeza, mas agora que eu tô mais tranquila, entre aspas, em relação a isso, e eu tô olhando mais pra mim, e não me preocupando em cuidar de alguém quando eu ainda não me defini 100%, é muito doido, assim. É como se tivessem ainda certas amarras. E o financeiro é isso também. É uma amarra, de certa forma. E é claro, né? Muita gente vai olhar e vai falar, tá bom, vai lá, pega um emprego, vai trabalhar, sabe? A sociedade também adora falar isso, vai trabalhar. E eu acho que tá certo, em algum sentido. Tipo, sim, eu acho que a gente tem que ir atrás. Mas às vezes não é tão simples. Eu não acho que nesse momento é sobre... eu apenas receber um dinheiro e me mudar, entende? Eu acho que é um autoconhecimento bem bizarro, assim, que eu tô passando. E um cheque de realidade, até. Eu tô tentando entender, eu tô tipo assim, peraí, essa é minha vida? O que tá acontecendo? Eu tenho 25 anos? Como assim? Eu ainda tô aceitando que eu tô entrando nesse período da minha vida. Não no quesito da atuação, porque eu já faço há um tempo. Então, assim, eu já aceitei que eu sou atriz, como eu falei. Então, eu tô pronta pra isso a qualquer momento, assim. Mas em outros sentidos, assim, eu tô explorando novas possibilidades, foi o que eu falei, assim. Então, por isso, eu tô muito confusa, assim, pra onde eu vou,
O que eu faço? E eu acho que isso é muito legal. Eu não tô reclamando disso, falando, oh meu Deus, tantas opções pra escolher. O que eu faço com o meu privilégio? Tipo, não é isso, tá? Mas independente de privilégio, estar incerto é estranho. Estar incerto gera medo, porque a gente não tem medo do que a gente conhece, normalmente. A gente não tem medo do que a gente sabe, do que é certo. O que é certo, então pra que ter medo? Agora, o desconhecido é bizarro. O desconhecido é uma coisa que pode dar certo, pode dar errado. E eu acho que eu ainda tô basicamente me acostumando a viver com incertezas e entender que tudo pode estar alinhado pra dar certo e às vezes não funcionar. E tudo pode estar desalinhado pra dar certo e dar certo. Então, a gente tem muito menos controle do que a gente realmente sabe, do que a gente acha que a gente tem. A gente acha que a gente pode controlar tudo. E eu acho que existe uma paixão pela vida que tá acontecendo nesse momento também, que é o lado positivo disso tudo. Eu tô me apaixonando pela minha vida de novo. Eu tô tendo um olhar muito infantil em relação a algumas coisas, e no melhor sentido da palavra. Vendo meus dias como realmente o que eles são, que é o agora e o presente, e olhando pras coisas com carinho e com observação, e isso tudo me preenche muito, cara. Eu tô sorrindo só de falar, tipo assim, é muito bom ter essa sensação que eu busquei por tanto tempo, porque eu era aquela pessoa que não vivia o presente. Eu ficava ou no passado ou no futuro, completamente ansiosa e em piloto automático o tempo todo. Então eu nem sabia do que a gente tava falando, assim. E eu já sou meio distraidinha, eu tenho TDAH, então, tipo assim, eu sou desse jeitinho, né? Mas me fazia muito mal não estar no agora, não valorizar nada que tava acontecendo na minha vida. E a partir do momento que tudo se alinhou pra isso acontecer, existe essa calma que eu falei, né? Sobre estar no agora, não saber. E é engraçado que quando vem pressões externas, tipo a do meu pai que eu mencionei, ele adoraria que eu tivesse todos os dias desde que eu me formei. Mesmo tendo sido muito recente, ele gostaria que eu tivesse enviando currículos. Ah, tá gravando, né? Ah, tá. Puta que pariu. Tá. Ele gostaria muito que eu estivesse enviando currículos todos os dias. Tipo, todo santo dia ele acha que eu deveria enviar, tipo, por volta de 1000 currículos, porque é assim que foi feito na geração dele. E as coisas estão mudando muito, né? Então, assim, não é sobre currículo na minha profissão, assim. É sobre currículo também, às vezes pode ser. Mas não é só isso. E eu tô muito aceitando também o momento de não saber no presente. Cada dia que passa, às vezes se eu tiver realmente genuína vontade de enviar um currículo, eu enviei currículos também. Eu também não acho que eu preciso fechar essa porta, entende? Eu acho que eu posso abrir algumas possibilidades, umas experiências interessantes enviando currículo, então eu faço isso de vez em quando. Mas eu também não tô deixando essa pressão externa, tipo, ser uma coisa que me atola completamente, que eu fico tipo, meu Deus, mas eu tenho que... E eu deixei, alguns meses atrás tinha essa pressão muito bizarra de enviar currículo, e isso me fez enviar menos currículo ainda. Então é um pouco do lance que eu falei da produtividade, que quanto mais eu me forçava a fazer coisas, menos eu fazia. Porque no fim das contas, a sociedade, nossa família, nossos amigos, as pessoas à nossa volta, todo mundo pode cobrar um ritmo da gente e uma forma de ser, mas no fim das contas, a gente é da forma que a gente é. E eu sou sensível e eu tenho muito contato direto com o meu emocional, eu sou muito ligada ao meu lado emocional. Então eu entendo que às vezes eu vou precisar de um pouco mais de tempo para processar certas coisas e que eu tenho muito um feeling das coisas, eu sigo muito a minha intuição atualmente. Então, por mais que as outras pessoas não entendam qualquer decisão que eu esteja tomando naquele momento, eu tenho certeza que é o melhor pra mim. E claro que às vezes eu posso ouvir opiniões externas e considerar a opinião dos outros, e considerar conselhos de pessoas que já viveram mais do que eu, ou qualquer coisa assim. Eu também não sou fechada a opiniões além das minhas, porque eu acho que isso é burro de fazer. Mas eu também tô muito conectada comigo mesma, então é difícil no momento que eu estou, me sacrificar pra poder agradar alguém. Então, eu poderia dizer que eu envio 1000 currículos por dia pro meu pai e talvez ele nem ficasse feliz o suficiente, sinceramente. Talvez ele achasse pouco. Mas também eu não preciso dizer nada. Eu não tenho que dar uma satisfação a ponto de me sacrificar, a ponto de ficar doente mesmo, tipo, ficar deprimida de novo pra poder ver meu pai sorrir. Eu acho que é claro que existe uma pressão muito fodida de, tipo, preciso me sustentar pra ontem, porque, né?
Eu não quero chegar aos meus, sei lá, meus 30 anos e estar na mesma situação. Isso é realmente uma das coisas que eu mais temo na minha vida e eu não quero que aconteça. Porque não me interessa. Porque, como eu falei, eu quero ser independente já há muitos anos. Então, eu tenho esse objetivo de independência há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu também posso definir de que forma eu chego nesse objetivo, entende? E não necessariamente se eu tirar 2 meses, digamos, pra poder me decidir em algum quesito, não significa que isso vai me atrasar a longo prazo. Tipo assim, se eu ficasse 5 anos tentando decidir, eu acho que talvez fosse um problema, né? Mas talvez não. Pessoas tiram anos de viagem, sei lá, de descanso e várias coisas assim que eu sinceramente não acho ruim. Eu acho que cada um vai saber o que é melhor pra si e tudo mais. E isso não é pra dizer pra você não escutar seus pais ou as pessoas que querem te ajudar, que são de outras gerações, assim. Eu não quero me enganar também, sabe? Eu não quero dizer, tipo, estou enviando vários currículos só pra satisfazer alguém, entende? Eu não tô. E eu não vou, por enquanto, enviar 1000 currículos por dia. E se em algum momento isso for uma coisa que eu sinto que é necessário fazer, beleza, mas eu vou ter minha deadline pra entender qual o momento que eu tô entrando e qual o momento que deve ser um envio de currículo, enfim. É engraçado ver isso, como a geração anterior à minha pensa muito nessas coisas e tenta aplicar muito o molde que funcionou durante muitos anos, que é essa coisa do trabalho tradicional, né? Tipo concurso, currículo e empregos mais tradicionais e estágio, tipo coisas que simplesmente não acho que é da mesma forma. Claro que estágio é legal, claro que experiência de trabalho é legal, e assim como eu achava que a faculdade não ia ser legal pra mim e foi incrível, eu também vou ter meus equívocos, sabe? Eu também vou ter meus momentos em que eu falo, caramba, eu tava errado em relação a alguma coisa, porque é isso, né? Somos seres humanos, erramos, nos equivocamos, e às vezes a gente achava que viver uma certa coisa ia ser de uma forma e era de outra, e uma pessoa mais velha soube dizer melhor, ok? Mas ao mesmo tempo eu sinto que as coisas mudaram e a gente tentar ficar aplicando um molde de uma coisa que funcionou uma vez, numa coisa que não é mais da mesma forma, só não é muito útil. E eu acho que isso aconteceu comigo na escola. Eu nunca fui muito tradicional. Minha forma de aprender, minha forma de me expressar, sempre foi pro lado mais artístico, que não é o tradicional, né? Na nossa realidade brasileira. Então, pelo menos não, eu tô falando assim, claro que a gente tem muitas coisas ricas sobre a nossa cultura, sobre o nosso teatro, só que ainda é visto de uma certa forma antiquada, né? E a gente tenta colocar um molde em pessoas que não se adaptam a um sistema educacional que é totalmente definido de uma forma, entendeu? Pra um tipo de pessoa. Que é um pouco a pessoa que cai mais nos moldes mais antigos, assim. E tá tudo bem ser desse jeito, só que eu acho que a gente tinha que ter formas de abrigar mais tipos de pessoas, né? Porque senão fica bem difícil e a pessoa cresce achando toda, tipo assim, bem traumatizada e achando que é própria, assim como foi meu caso. E não sei, eu acho que o que eu tô querendo dizer é que, claro que tá tudo bem não saber tudo aquilo que eu falei naquele episódio, mas aceitar a confusão também é um ato de amor próprio. Aceitar as inseguranças e as incertezas do momento, da vida. Em nenhum momento a gente vai estar certo de nada. Eu acho que em nenhum momento a gente... Não sei, não 100%, não 100% pleno. Eu não vejo isso como parte da vida. E talvez você possa discordar e, enfim, pessoas possam achar diferente, mas é o que eu acho. Eu acho que a gente nunca vai estar 100% pleno. Eu acho que quando a gente tá 100% pleno, o único momento é quando a gente morre. Essa é a minha definição, assim. Então eu acho que as incertezas, elas meio que me lembram que eu tô viva. E eu tô tentando abordar dessa forma a partir de agora. E não significa que eu vou deitar na cama e relaxar e, tipo, não fazer nada, sabe? Tipo, ficar de boa, o que for pra acontecer, acontecerá. Não, eu acho que eu tô regando as minhas sementes, sabe? Eu acho que eu tô plantando onde eu quero colher, com certeza. Eu tô me esforçando muito, tô me dedicando muito, tô trabalhando muito em prol dos meus objetivos, tô cuidando da minha saúde, tô cuidando da minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, é isso que eu posso controlar. Agora, reações alheias e opiniões alheias e vontades dos outros de viver através de mim, ou tipo, todas essas coisas, e se de fato tudo que eu tô fazendo vai desencadear a minha realidade pra ser da forma que eu gostaria que fosse, também não tenho controle sobre isso.
sabe? Eu não sei. Foi o que eu falei. Às vezes pode estar alinhado e não rolar, e às vezes pode estar desalinhado e rolar, ou às vezes pode estar meio alinhado e eu fazer alguma coisa e me jogar pra longe, e às vezes eu volto e vou, e tipo, a vida é assim, né? E é sobre isso. Papo motivacional. De verdade. Eu espero que, se você esteja passando por um momento meio confuso da sua vida, você se sinta um pouco mais acolhido, assim, de aceitar. Aceitar que é um momento complicado, mas você tá aqui. E isso é bom também. E tem coisas no agora que são muito legais, que não tem nada a ver com o depois. O agora tem coisas que o depois não proporciona, sabe? E eu tô conseguindo saborear mais a minha vida. Cada momento que passa, cada coisinha que eu faço, eu tenho valorizado muito mais. E distribuindo minha energia também em várias áreas da minha vida, por exemplo, não dedicando a minha energia só pra família, ou só pra amigos, ou só pra relacionamento, ou só pra estudo. Tipo, eu tô distribuindo de uma forma muito boa, assim, muito equilibrada. Isso tem me feito um bem. Eu tenho tempo comigo, eu tenho tempo com meus amigos, eu tenho tempo com a família. Cuidar mais e mais de mim, e isso ajuda muito com essa ansiedade, com essa incerteza. E o que eu vou fazer, só o tempo dirá. Eu ainda tô me encontrando nesse sentido e tá tudo bem. Mas o que eu posso fazer todos os dias é regar as coisas que eu amo e esperar elas crescerem. E no meu caminho, e não sei, fazer o que eu acho correto pra chegar nos meus objetivos. E quando eu chegar neles, eu vou entender também se aquilo era uma expectativa que eu projetei, que eu achei que era o que eu queria, ou se é o que eu queria parcialmente, mas eu ainda quero ir pra outro lugar, ou se aquilo ali foi uma fase da minha vida e eu tô pronta pra próxima. Enfim, eu vou finalizar falando de o que aconteceu na minha colação de grau. Que é basicamente o evento que você recebe o diploma, que na verdade você não recebe o diploma, não sei se vocês sabem disso, mas é só um papel. Meio tipo, parabéns, você se formou e tal, mas não é seu diploma, porque ele demora pra ficar pronto. E o meu nem foi isso, o meu foi só um papel em branco mesmo. E durou tipo 7 horas. São 7 horas porque são muitos estudantes, então você tem que ver todo mundo pegar o diploma, todo mundo fazer discurso. Não todo mundo fazer discurso, mas muita gente fazer discurso, muita gente entrar, e muita gente sair, muita gente. Você fica lá sentado como pessoa que tá se formando durante 7 horas. Sua família fica lá, tipo, por favor, posso ir embora? E você fica, tipo, eu não sei. Então, assim, é muito engraçado. Por mais que seja super legal, em vários sentidos, também é muito engraçado e curioso nesse sentido. É, exaustivo, assim. Eu precisei chegar em casa e dormir. Não consegui nem celebrar depois, porque, meu Deus, eu fiquei muito tempo ali desesperada já pra ir embora. Mas foi ótimo também, em outro sentido. Eu amei jogar o chapéu pro alto. Aquelas 7 horas valendo a pena pro chapéu pro alto, sabe? É uma fase da vida bacana, sabe? É uma coisa que vale a pena ser celebrada. Mas é engraçado porque eu me senti muito desconectada daquele momento. Eu tava feliz, mas eu não consegui celebrar como uma conquista minha. Isso tem a ver também muito com a minha trajetória, minhas experiências, minha história como pessoa, mas eu tava bem desassociada, pra ser bem sincera. Então parecia que eu tava olhando. Se você não tem muita experiência com desassociação, você meio que olha a situação muito de fora, assim. Parece que não é com você, que tipo, não estão falando com você, sabe? Tipo, fulaninho de tal se formou, e é você. E aí meio que você levanta, vai pegar o diploma, e você fica meio tipo, tá falando comigo, sabe? Isso não só pra colação, né? Pode acontecer em qualquer situação da sua vida. Mas na minha aconteceu também nesse momento da colação, onde eu só não entendi o que tava acontecendo comigo, sabe? E isso foi o que eu falei, tem muito a ver com esse fato de eu ainda ter questões com celebrar a mim mesma, com celebrar coisas que eu consegui. Então, parece que, como muitas vezes na minha vida me disseram, assim, professores me disseram que eu não ia chegar a lugar nenhum, e pessoas disseram que eu era muito, sei lá, essas pessoas do ambiente acadêmico, principalmente, me disseram que eu era imprópria, ou que eu era meio distraída, ou meio burrinha, porque eu não ia bem em matemática. Eu ouvi muita coisa nessa vida. Parece que eu meio que fui acreditando. E aí chegou um momento que eu falei, bom, então eu não vou chegar em nenhum lugar mesmo, né? E aí eu me vejo na minha graduação, na minha colação de grau, e eu fico tipo, por mais que eu já esteja nesse lugar de ter desconstruído essa mentalidade, de ter feito todo esse trabalho, ainda, o meu subconsciente ainda talvez não acredite 100% nisso. Então, rola a desassociação e eu fico tipo, caramba, colação de grau, você fez uma faculdade inteira.
Entendi. Então é um pouco isso, assim. E eu tô trabalhando, assim, pra poder me conectar mais a esses momentos, porque eu não quero que todos os momentos em que eu conquiste alguma coisa, eu não entenda porque não faz sentido ser eu. Porque faz sentido ser eu. É isso, faz sentido ser eu. Tipo, eu trabalhei pra aquilo, eu me esforcei pra caramba, eu me dediquei e eu aprendi muito. E eu errei, eu revi meus erros, eu fiz de novo e eu corri muito atrás. Então faz muito sentido eu estar ali. E eu devia conseguir aproveitar isso. Eu aproveitei, tá, minha formatura, não tô falando que não, mas assim, foi diferente. Eu esperava, tipo, me emocionar muito mais e tá muito mais conectada com aquilo ali, entender de fato que era comigo. Mas não foi assim, e tá tudo bem também. Eu acho que tudo é um processo pra dizer que também, eu fiz 3 anos de terapia, mas ainda tem coisas que eu tô descobrindo. E subconsciente é uma coisa bizarra. É uma coisa que demora muito pra reverter toda aquela crença negativa sobre mim mesma. Então tá tudo bem. Tem momentos que ainda volta, tem momentos que tem coisas que eu percebo que ainda não estão 100% lá e tá tudo certo. E eu vou continuar trabalhando pra que um dia eu chegue num momento de conquista meu e eu fale, caramba, eu consegui, que foda. Eu sabia que eu conseguiria, entendeu? Então é interessante pensar por esse lado. E eu espero que o episódio de hoje tenha ajudado de alguma forma, como eu espero sempre, e que tenha feito você se sentir menos sozinho, tá bom? É isso que eu tenho a dizer. Enfim, até semana que vem, às 6 horas, terça-feira, com mais um episódio de Sinceramente.